Maravilha, queridos. Hoje nós vamos estudar sobre a carta de Tiago. O nosso tema é fé em ação, até com a expectativa de que a carta de Tiago ela tem uma ideia muito prática para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Mas lembrando que nós vamos estudar também a carta de Tiago de maneira panorâmica. Por quê? Porque é uma carta muito rica, né? Tem praticamente 5 capítulos na carta. E se a gente for estudar cada capítulo, a gente ficaria aqui várias aulas estudando essa carta. Então, a ideia é nós estudarmos de maneira panorâmica, ver algumas ideias, alguns temas, algumas ênfases da carta de Tiago. Mas lembrando que o tema da nossa aula é fé em ação. E nós vamos falar sobre isso. Clica na tela e aí você põe para o lado que vai passar, Leandro. Beleza, obrigado. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Algumas perguntas para nós pensarmos aqui. Você acreditaria num homem que se diz piloto, mas não consegue estacionar o carro numa garagem? Você acreditaria em alguém que se diz matemático, mas não sabe o resultado de 5 vezes 5? Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra, nenhuma sequer, para poder provar esta fé. Então, é mais ou menos a ideia, né, da carta de Tiago, a maneira que Tiago escreve. Ele queria testificar, né, de maneira prática alguém que revela de fato a sua fé em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas, ainda numa sociedade, no mundo que nós vivemos hoje, muitas pessoas podem se dizer cristãs. Eu pertenço a Jesus, eu sou um discípulo de Cristo, eu sou alguém que tem fé em Jesus, mas no dia a dia, na vida, na caminhada, na história, essa pessoa não dá testemunho, ela não revela de fato que tem Jesus na sua vida. Então, esse é o questionamento, essa é a ideia por detrás do livro da carta de Tiago. E nós vamos ver aqui algumas coisas importantes, né? Lembrando aqui o conteúdo, né, do livro de Tiago, nós vamos perceber aqui que o conteúdo nada mais é que um tratado, né, um composto de ensaios morais curtos, enfatizando a perseverança na tribulação e a vida cristã responsável, com a preocupação especial de que os cristãos pratiquem a fé que professam. Então, na mente de Tiago, ou seja, quando Tiago escreve essa carta, ele tinha essa expectativa, trazer para os cristãos ali, né, os crentes ali naquela época, no primeiro século, a ideia de que eles precisavam praticar aquilo que eles professavam, né, a fé deles em Cristo Jesus. E assim, de maneira mais comum entre os teólogos, nós cremos que, de fato, é Tiago, né, irmão de Jesus, que escreveu essa carta, e Tiago também foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Né? Há uma possibilidade também que alguns teólogos definem como outro Tiago, que foi discípulo de Jesus, mas é bem menos provável, até porque o outro Tiago ele morreu naquele período de grande perseguição ali, foi decapitado, mas a maioria, né, dá essa carta como autoria Tiago, o irmão de Jesus, que se converteu depois e se tornou também um líder da igreja de Jerusalém. A data da carta escrita ela é meio desconhecida, mas fica por volta de 40 depois de Cristo, né, a 90, né? 40, 90 depois de Cristo, mais ou menos é entre esse tempo aí que foi escrito a carta de Tiago. E Tiago ele escreve essa carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. A ideia aqui é que Tiago ele escreveu essa carta para os crentes ali, judeus e gentios, que estavam naquele contexto ali do primeiro século. Ou até mesmo ele escreveu de maneira específica por todos aqueles que estavam sendo perseguidos e foram dispersos ali naquele contexto ali do primeiro século. Ou seja, uma carta que abrange um conteúdo para alcançar
todos os crentes ali, todos os cristãos espalhados ali pelo primeiro século. Ele escreve, então, com essa perspectiva. A ocasião ela é desconhecida, né, aonde ele estava, como, né, ele elaborou todo esse contexto, mas o tratado demonstra uma preocupação com as reais condições nas igrejas, incluindo provações severas, dissensões causadas por ira, palavras duras, além de abuso dos pobres pelos ricos. Então, o contexto da carta envolve toda essa situação. Desavenças, dissensões, coisas causadas pelo o mau uso da língua. A gente vai ver que Tiago fala muito sobre a questão de tomar cuidado com a língua, com a maneira de falar, com a ira, né? A gente precisa tomar cuidado com a maneira prática da gente falar, da gente agir diante desse cenário. E a ênfase está na fé prática dos cristãos. A ideia é trazer uma fé prática, uma fé que, né, ela traz por detrás frutos de obras da salvação, alegria e paciência em meio às provações. A ideia de Tiago é ressaltar a importância do crente, do cristão, saber que ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, e ele vai passar por momentos difíceis, de sofrimento, de tristezas, mas tudo isso também serve um motivo de alegria para o nosso coração, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa também aprender a ser paciente diante da adversidade e também ter a certeza de que o nosso Deus, ele cuida das nossas vidas. Também a natureza da verdadeira sabedoria, a carta de Tiago também é conhecida como uma carta da sabedoria. Nós podemos ver isso na escrita de Tiago e a ideia que Tiago tinha de convidar os crentes a se tornarem pessoas sábias. Atitudes dos ricos para com os pobres. Tiago escreve também com essa relação de o rico, né, por mais que tenha a sua riqueza, os seus bens, ele deveria valorizar aquele que é mais pobre, aquele que é mais humilde, e ambos saber tratar e relacionar um com o outro. O abuso da língua, né, e seu uso adequado, que Tiago vai ressaltar várias vezes falando sobre essa questão. A carta de Tiago também, ela trata-se de uma exortação poderosa a cristãos que estavam necessariamente passando por problemas e dúvidas teológicas. Daí a ausência desses temas na carta, mas por problemas de ordem espiritual e prática, que precisava de uma palavra pastoral de correção. A carta de Tiago ela é conhecida também como sermão pastoral. Por quê? Porque Tiago escreve de maneira prática, com o objetivo de não oferecer apenas um conteúdo teológico, informações teológicas, um conhecimento que traz uma profundidade teológica. Mas Tiago se preocupa em escrever essa carta, trazendo um relato de coisas práticas e principalmente para a correção da vida dos crentes, né, dos cristãos daquela época. Então, esse é o pano de fundo que nós vemos aqui da carta de carta de Tiago, escrevendo ali as 12 tribos da dispersão. E algo assim que é bem assim, tem um contraste muito interessante que nós vamos parar um pouquinho aqui até para a gente poder pensar algumas coisas, que a carta de Tiago nós podemos colocar aqui fé e obra. E por que eu coloquei aqui fé e obra? Até porque o comentário que eu usei aqui como base para a aula, ele traz essa questão de fé e obra. Por quê? Porque Tiago ele vai focar principalmente nessa fé em Jesus Cristo, que ela traz consigo as suas obras. Não uma fé isolada, não uma fé que eu falo assim, eu pertenço a Jesus, eu sou um discípulo de Cristo, eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, e isso não envolve na minha vida alguma postura, alguma prática, alguma ação. Então, a carta de Tiago ela tem esse objetivo para nós. E aí eu coloquei aqui Tiago e Paulo. Por que eu coloquei Tiago e Paulo? Porque para muitos teólogos, muitos estudiosos, há um conflito entre a teologia tratada na carta de Tiago e a teologia de Paulo. Mas, num contexto geral, nós percebemos que tanto Tiago e Paulo eles têm muito algo em comum. E cada um escreve dentro de um contexto.
cada um escreve dentro de uma situação para um determinado tipo de pessoas, e isso tem um pano de fundo, porque Tiago, ele não vai contra a teologia de Paulo. E, pelo contrário, também, Paulo não vai contra a teologia de Tiago. Ele só tem um entendimento e traz de maneira diferente essa teologia. Enquanto Tiago foca no fato de que, se você tem fé, você também tem que demonstrar essa fé por meio das obras. Paulo, ele já vai para um outro caminho. Ele fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas para que a gente possa viver as obras que foram preparadas de antemão. Ou seja, nós que somos salvos, somos eleitos, somos escolhidos por Deus, nós recebemos isso por graça, por fé, nós cremos pela fé, mas isso implica também que nós vamos viver essas obras preparadas por Cristo Jesus. E Tiago, ele fala isso. Você tem fé, então você precisa demonstrar que a sua fé, ela tem frutos de obras. Então é mais ou menos nessa expectativa, nessa questão que nós vamos falar alguma coisa sobre a carta de Tiago. Até o pastor Marco Aurélio, se quiser participar nesse momento aí, compartilhar alguma coisa também sobre esse posicionamento de Tiago, de Paulo, fé e obras. Fica à vontade, pastor Marco Aurélio. Pastor Leandro, eu acho que esse é um tema fundamental para nossa espiritualidade, né? Uma bênção que isso esteja na palavra de Deus para nós, porque a gente às vezes enfatiza tanto mesmo, né, a nossa justificação pela fé, justificação pela fé, justificação pela fé, que é muito importante que a gente equilibre isso no nosso coração, sabendo que, ok, se eu tenho essa fé, então, que me justificou, que me salvou, isso precisa necessariamente ser expresso por obras, né? E ter esse equilíbrio na nossa vida torna a nossa espiritualidade verdadeira, né? Não só uma espiritualidade de discurso, né? De algo superficial, né? E é algo natural, algo esperado em qualquer em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, a gente não espera que uma árvore, né, que deveria necessariamente dar um determinado fruto, se ela não está dando aquele fruto, tem alguma coisa errada com ela, né? É como você falou lá no início, né, da aula. Você confiaria em alguém que se diz tal coisa, mas não faz aquilo, né? É matemático, mas não sabe calcular, né? Então, é exatamente, eu acho que essa expressão do fruto revela muito isso, né? E Jesus trabalhou isso, né? A gente vai ver na teologia de Paulo, de Tiago, do próprio Cristo, indo nessa direção. Ele falou que a gente vai reconhecer os falsos mestres justamente observando os frutos. Ou seja, não é o que sai da boca deles necessariamente. Talvez da boca deles saiam coisas corretas, saiam instruções que teologicamente podem até estar de acordo com aquilo que a gente crê. Mas aí a gente vai olhar para a vida e ver que não tem fruto. A gente vai ver que aquela fé, na verdade, é só um discurso, é só palavras, mas não tem vida. Então, eu acho que esse tema é maravilhoso porque jamais a nossa vida pode ter essa desconexão, né, entre o que a gente crê e o que a gente faz, né? Então, é maravilhoso, maravilhoso. Maravilha. Bênção de Deus. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim no seu comentário de Tiago, que o homem é justificado diante de Deus pela fé somente. Contudo, ele é justificado diante dos homens pelas obras que pratica em decorrência dessa fé. Então é importante, igual o pastor Marco Aurélio comentou para a gente aí, a ideia da gente estar ligado a essa fé que nós praticamos e nos frutos que essa fé produz, até na perspectiva de que nós cremos em Jesus e as obras são importantes para que sejam testemunho de Cristo para o mundo, para a sociedade, para a nossa família, para as pessoas à nossa volta, para aqueles que não conhecem ainda Jesus. Como que as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão acreditar e crer em Jesus através de alguém que se diz cristão, um discípulo de Cristo, se ele não tem nenhuma obra que revela o evangelho, que revela a graça, que revela o amor de Deus, que revela que ele pertence a Cristo Jesus. Então é nessa perspectiva que Augusto Nicodemos ele traz para nós,
de que nós somos justificados diante de Deus pela fé somente. É Deus, por meio de Cristo Jesus, ele declara eu e você pessoas justas. E isso é a teologia de Paulo. E é isso que também Tiago traz para nós. Mas também Tiago foca também na questão prática das obras, no sentido de que as obras servem para demonstrar, de fato, aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Então, essa é a direção importante da carta de Tiago. E nós vamos ver algumas coisas aqui importantes, porque Tiago, ele ensina como enfrentar os problemas da vida nessa carta. No capítulo 1, do versículo 1 ao 20, ele traz para nós como enfrentar os problemas da vida. Nós vamos ressaltar alguns aqui, só para a gente poder ter uma base assim, para a nossa vida do dia a dia. Então, em primeiro aqui, nós podemos ver que Tiago, ele nos ensina a lidar com os problemas da vida, vendo as provas como motivo de alegria. Capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele vai falar sobre isso. Que a gente tem que olhar para as provas da vida, as adversidades, as lutas, e ter como motivo de grande alegria, na expectativa de que as tribulações, de que as provações, de que as adversidades que envolvem a nossa vida servem para o nosso crescimento espiritual, serve para o nosso amadurecimento, serve para que a gente possa se aproximar mais de Deus, para que a gente possa ter um momento de buscar a Deus, ter comunhão com Deus, e isso gerar no nosso coração contentamento, alegria, mesmo diante da provação. Então, uma das maneiras que nós temos para enfrentar os problemas da vida é alegrando o nosso coração no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele está no controle da nossa vida, sabendo que Ele conhece cada detalhe que envolve a nossa vida e a nossa história. Ele também nos ensina a lidar com os problemas da vida, orando a Deus com fé por sabedoria. E isso é interessante porque, principalmente dentro do contexto de Tiago, ele traz esse desafio para os crentes para que eles pudessem buscar em Deus a sabedoria. Mas não uma sabedoria apenas de conhecimento, de conhecer, de saber, mas o conhecimento da sabedoria prática que está relacionada à vivência, à vida do dia a dia, à experiência, à caminhada. E isso é interessante. Até quando nós celebramos cada ano, um aniversário, estamos envelhecendo, estamos ficando mais velhos, é uma perspectiva de que a gente possa estar amadurecendo, crescendo, mas se tornando pessoas sábias em decorrente desse período, dessa existência, dessa caminhada da vida. Até porque tem gente que às vezes vai ficando mais velho, mais velho, mais velho, mas não consegue se tornar uma pessoa sábia. Por quê? Porque a sabedoria, ela envolve vivência, ela envolve prática. E é isso que Tiago convida os crentes ali a orar a Deus e pedir com fé essa sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus, que dá orientação, que dá discernimento, que traz no nosso coração a certeza de que nós sabemos o que fazer, o que escolher, porque Deus está direcionando, porque essa sabedoria vem do alto para a nossa vida, para o nosso coração, para que a gente possa educar os nossos filhos, para que possamos ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai. Então, tudo isso está relacionado à sabedoria prática. Também superando a pobreza e a riqueza, saber viver em qualquer contexto, seja num contexto onde temos mais recursos materiais, onde temos uma vida mais abastada, ou seja também num contexto de simplicidade, de vida mais humilde, mais simples, de dificuldades e lutas também na área financeira. Mas Tiago, ele foca aqui, principalmente também na dignidade do humilde, aquele que é humilde, aquele que é simples, aquele que tem uma condição às vezes mais precária, para ele saber que o valor dele não está em coisas materiais, que o valor dele não está em dinheiro, não está na casa que ele tem, no carro que ele tem, no seu trabalho, mas o valor dele está na pessoa que ele é em Jesus, um servo de Deus, alguém que foi alcançado, escolhido pela graça do Senhor Jesus. Mas ele também traz um contraste, que é a insignificância do rico. Que o rico é aquele que acha que ele não precisa de ninguém, ele não precisa de Deus, ele se torna independente, ele vive focado no seu egocentrismo, diante dos seus recursos, confiando na sua riqueza. Tiago traz para nós que isso é insignificante.
Isso não tem sentido algum, porque isso não traz valor para Deus e para o reino de Deus. O que traz valor para Deus e para o reino de Deus é a nossa vida e quem nós somos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não há pobre, não há rico, não há aquele que é mais arrogante ou humilde. Para Deus e para o reino de Deus, todos nós somos Cristo, né? Nós somos de Cristo, nós somos discípulos do Senhor e Salvador Jesus. E até Thomas Robinson, ele traz uma frase que eu achei bem interessante, que ele fala assim, que a cruz de Cristo eleva o pobre e abate o que é exaltado. É a grande niveladora de homens, ou seja, a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Jesus, para o sacrifício de Cristo na cruz, todos nós somos nivelados. Porque Jesus morreu por todos nós. Jesus não morreu naquela cruz para escolher uma classe social. Mas Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de viver para Ele, de caminhar para a glória dEle e sermos um só povo, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva, o povo escolhido de Deus. Então, diante de qualquer momento da nossa vida que a gente possa tentar querer comparar com as pessoas, olhar para as pessoas e falar assim, nossa, eu acho que eu não tenho tanto valor, porque eu não tenho muitos recursos, porque eu sou simples, eu venho de família simples, isso não tem nada a ver. Porque o nosso valor está em Jesus. O nosso valor não está de acordo com a sociedade, naquilo que a sociedade coloca que o seu valor está nos seus bens, está na sua riqueza, está naquilo que você possui, naquilo que você conquista e realiza. Não. Pelo contrário, Tiago traz para nós que o nosso valor está no Senhor e Salvador Jesus. E ele continua também mostrando para nós como enfrentar os problemas da vida, fazendo distinção entre provação e tentação. Lá no capítulo 1, versículo 12 ao 15, Tiago vai trazer essa ideia para nós. Porque muitos ali dos cristãos que ele estava escrevendo, estavam confundindo o que é provação e o que é tentação. E ele mostra para nós ali na carta que nós somos provados por Deus. Deus nos prova. Deus permite as provas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa existência como cristãos, para que nós possamos sair aprovados. Ou seja, quando você, né, todos nós aqui já passamos por algum contexto de estudar na escola, nas faculdades da vida, que nós temos que fazer prova para ver se somos aprovados. E diante da caminhada cristã também, Deus permite nós passarmos por provações para que possamos sair aprovados. Ou seja, ser o obreiro aprovado, aquele que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, quando Paulo escreve a Timóteo. Então, essa ideia de provação, a provação, ela tem a permissão de Deus no sentido de que Deus permite a provação para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente possa aprender alguma coisa, para que a gente possa se aproximar de Deus. Então, tem essa ideia. Nós somos provados por Deus. Pelo outro lado, a tentação, nós não somos tentados por Deus. Tiago fala que Deus, ele não tenta ninguém. A tentação, na verdade, que Tiago trabalha para nós, ela é fruto da nossa natureza pecadora. E por isso ele fala lá que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ou seja, a nossa própria cobiça, a nossa corrupção do nosso corpo, desse corpo corrompido pelo pecado, desse corpo que agora carrega a marca do pecado, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo nosso pecado, pela nossa natureza. Então, quando nós vivemos momentos de tentação, não é porque Deus está nos tentando, é porque nós estamos sendo tentados pelo nosso próprio ser, que é pecador, pela nossa própria cobiça, que anseia aquilo que desagrada o coração de Deus, aquilo que é mal, aquilo que é pecado, aquilo que não traz resultado benéfico para a nossa vida. Pelo contrário, traz destruição, desgraça. E aí ele faz esse contraste, que a provação está relacionada ao fato de que nós somos provados por Deus. Deus nos prova ao longo da caminhada, ao longo da nossa vida. Mas as tentações, elas são frutos da nossa natureza pecadora, da nossa cobiça, do nosso egocentrismo.
da nossa vivência, muitas vezes carnal. E é isso que Tiago traz para nós. E também, não se enganando a respeito do caráter de Deus. Tiago traz também esse entendimento para nós, capítulo 1, versículo 16 e 18, que ele vai trazer a seguinte ideia: não podemos duvidar do caráter de Deus. Deus é bom em todo tempo, Deus é santo, de Deus só procede o bem. Ou seja, Deus não traz o mal como se ele estivesse agindo de maneira má com a vida da humanidade e do povo. Não, pelo contrário, Deus é bom. De Deus só emana o bem. De Deus só procede o bem, porque Deus é bom, Deus é santo. O mal, para Tiago, é fruto também do pecado. É fruto também da própria artimanha de Satanás, que em si é uma ação maligna. E a gente não pode se enganar com relação ao caráter de Deus. Tiago falou das provações. É importante a gente entender as provações. Nós somos provados por Deus. Muitas vezes acontecem situações e coisas na nossa vida que entristecem o nosso coração. Mas não é para a gente duvidar do caráter de Deus. Não é para a gente esquecer que Deus é bom, que Deus dele procede o bem, de que Ele cuida de nós, de que Ele está no controle de todas as coisas. Pelo contrário. É para a gente ter a certeza de que esse Deus bom, esse Deus santo, esse Deus que só faz o bem para nós, esse Deus continua cuidando das nossas vidas. E por isso, em meio às provações, nós podemos nos alegrar, por isso nós podemos orar buscando sabedoria em Deus. E ter a certeza de que esse Deus, Ele cuida das nossas vidas. Também ouvindo mais e falando menos. Capítulo 1, 19 ao 20. Eu acho tão interessante porque eu acho que isso aqui é uma coisa que pega todos nós. A nossa vida, a nossa caminhada, muitas vezes como marido, como pai, como família, nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque Tiago nos alerta aqui no capítulo 1, 19 e 20, a nós sermos rápidos para começar a ouvir. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós somos rápidos a querer falar, porque nós gostamos de falar. E Tiago fala assim, não, seja rápido para começar a ouvir. Aprenda a ouvir mais. Antes de falar qualquer coisa, aprenda a ouvir. E eu e você, eu creio que todos nós aqui temos dificuldades às vezes. Somente diante de um conflito, de um relacionamento que precisa ser resolvido alguma coisa, diante de alguém que quer às vezes falar com alguma coisa com a gente tem a tendência de a pessoa começa a falar, a gente já quer falar também, mas Tiago nos convida a sermos rápidos, a sermos prontos para ouvir primeiro. E aí ele faz um contraste, ser rápido para ouvir e lento para começar a falar. A ideia é o quê? Nós temos que ser rápidos para ouvir primeiro, com calma, com paciência, com tranquilidade, e depois, lentamente, começar a falar. E na maioria das vezes é o contrário, né? A gente é rápido para falar, a gente começa a falar, a esposa fala, a gente já fala junto, às vezes o filho fala, a gente já fala junto. A gente tem dificuldade em parar para ouvir um ao outro. E esse é um desafio para nós que Tiago traz, uma sabedoria prática, em aprender primeiramente a ouvir, para depois falar. Ainda mais porque Tiago escreve num contexto onde os crentes ali estavam se ferindo e se machucando muito por palavras duras, por não saber usar a língua de maneira abençoadora, mas estavam usando a língua de maneira que estavam trazendo destruição, estava trazendo amargura, trazendo conflito relacional. Por quê? Porque as pessoas têm essa tendência em não ouvir, já querer falar. E Tiago nos alerta. Aprender a ouvir
ouvir com paciência, ouvir com calma, para depois começar lentamente a falar. E algo assim que é uma coisa que quando eu preparava o estudo da carta de Tiago, e algo assim que ressalta toda a carta em um pano de fundo de um problema presente que está dentro da carta de Tiago, e que eu queria destacar bem assim para nós, porque eu acho que é importante, e eu acho que resume toda a carta de Tiago, é o problema presente na vida dos cristãos ali que Tiago escreve. Por quê? Porque os cristãos estavam com o coração dividido. Esse é o problema da qual Tiago tem que escrever uma carta trazendo a ideia de uma fé em ação, trazendo a ideia de que ele estava convidando os crentes a uma vida de sabedoria prática, a uma vivência que agradasse o coração de Deus, porque os cristãos estavam com o coração dividido. E a gente vê isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que ele diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está escrevendo a uma comunidade de cristãos, de pessoas, aqueles que estavam com o coração dividido. Ânimo dobre significa coração dividido, mente dividida, dois caminhos. Ou seja, são pessoas que estavam vivendo uma vida dividida. E por trás, assim, do pano de fundo da carta e da teologia de Tiago, ele revela para nós que os crentes ali estavam com o coração dividido entre Deus e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Esse era o problema. Por isso que faltava sabedoria, por isso que a fé de muitos era uma fé morta, porque os crentes estavam com o coração dividido. Queriam caminhar com Deus, mas estavam presos às coisas do mundo. Caminhavam de maneira inconstante. Muitas das vezes, a inconstância da fé, a inconstância da caminhada é fruto de um coração dividido. Um coração dividido com Deus e com o mundo. Um coração dividido com as coisas de Deus e com as coisas do mundo. E é isso que nós podemos aprender de maneira central aqui na carta de Tiago. Que nós não podemos viver uma vida com o coração dividido. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. O nosso coração tem que pertencer primeiramente ao nosso Senhor e Salvador, Jesus. Não tem como viver uma vida, uma caminhada de fé, onde nós vivemos uma vida dividida. E aqui Tiago alerta isso para nós. Os cristãos estavam com o coração dividido. E aqui a gente traz algumas ideias. Eu peguei uma ideia, assim, um versículo de cada capítulo para nós entendermos. Os cristãos estavam com o coração dividido. E aí, por isso, Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que que os crentes tinham dificuldade em praticar a palavra? Porque eles eram somente ouvintes. Mas por que que eles eram somente ouvintes? Porque o coração deles estavam divididos com Deus e o mundo. E por isso eles não praticavam aquilo que ouviam, porque o coração deles também estavam preso no mundo, nas coisas do mundo, nos prazeres desse mundo. E isso trazia uma dificuldade prática em ouvir a palavra e praticar. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, essa fé que não tem ação, essa fé que não promove obras, essa fé que não gera obras, ela é morta.
Mas por que essa fé não gera obras? Por que essa fé é morta? Porque o crente está com o coração dividido. Gente que tem um coração dividido não vai produzir obras, no sentido de que a sua fé vai implicar em obras que glorificam a Deus, que dão bons testemunhos. Por quê? Porque o crente está com o coração dividido. E aí ele vive uma fé enganosa, uma fé que não tem sentido nem significado, uma fé vazia. Porque o coração está dividido. Tiago 3, versículo 11 e 12, ele diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, ou você é uma fonte de água doce ou uma fonte de água amarga. Não tem como da mesma fonte sair água doce e água amarga. Ou da mesma figueira ou da figueira produzir azeitonas, da videira figos. Não. Cada uma dessas árvores tem a sua finalidade de gerar os seus frutos. Não tem como uma fonte gerar água doce e salgada. E Tiago está trazendo isso para nós, referente também ao cuidado da nossa língua, da nossa fala, daquilo que nós falamos. Ou nós falamos coisas que abençoam, ou coisas que vão amaldiçoar as pessoas. Mas tudo isso é resultado de um coração dividido. Quando nós nos encontramos com o coração dividido, não tem como a gente falar somente aquilo que agrada a Deus. Ou usar a nossa boca, a nossa língua, de maneira que vai glorificar a Deus e abençoar a vida das pessoas. Por isso que nós temos que tomar cuidado com um coração dividido. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aqui Tiago traz de uma maneira profunda para nós o problema central, que os crentes estavam com o coração dividido em relação a Deus e em relação ao mundo. As pessoas queriam caminhar com Deus, mas também caminhar presas nas coisas do mundo. Caminhar dizendo que amavam a Deus, mas também amavam o mundo. E Tiago fala assim, não, vocês não estão entendendo. Não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Você não revela de fato que pertence ao povo de Deus. E é isso que Tiago está trazendo para nós. E muita gente, às vezes, na caminhada, dentro das igrejas, muitas vezes caminham com o coração dividido. E aí, por isso que você vê que a pessoa ela vive uma caminhada inconstante. Uma hora está na igreja, uma hora não está. Uma hora está animado com as coisas de Deus, uma hora não está. Porque muitas vezes o coração está dividido. E aí vive uma inconstância na fé. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago alerta os crentes a entender que a vinda de Jesus, a segunda volta de Cristo, é uma preparação para que a gente possa continuar com o coração focado em Deus, nas coisas de Deus, servindo a Deus, sendo luz para esse mundo, ou seja, glorificando a Deus através da nossa vida, das nossas palavras e das nossas ações. E é isso que Tiago traz para nós aqui, uma carta que tem uma teologia prática, uma carta que traz uma ideia de uma fé em ação, não uma fé estática, não uma fé apática, mas uma fé em ação, uma fé que testemunha de Cristo, uma fé que revela que pertencemos a Deus, uma fé que nos conduz a viver uma vida que agrade o coração de Deus, que através das nossas palavras e ações, nós fazemos e vivemos
aquilo que vai glorificar a Deus e vai abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, o nosso ambiente de trabalho, o nosso dia a dia. Por quê? Porque nós pertencemos a Cristo, pela graça, pela fé. Tudo é graça, tudo é fé, mas isso Deus tem preparado para que eu e você possamos, no dia a dia, na prática, viver uma vida que agrade mesmo o seu coração. Esse é o problema dos crentes ali, dos cristãos, a qual Tiago escreve. Eles estavam com o coração dividido, divididos entre dois amores. Não tem como, queridos irmãos, nós vivermos uma vida dividida na nossa caminhada cristã. Ou pertencemos a Deus ou não. Ou amamos a Deus ou não. Jesus falou isso, não tem como amar dois senhores, não tem como servir a dois senhores. Ou você ama um e aborrece o outro, ou você serve um e não serve o outro. Não tem como viver uma vida dividida entre dois amores. Aqueles que são casados aí, não tem como você viver uma vida dividida entre dois amores. Ou você ama sua esposa, ou você não ama. Tem como você amar sua esposa e amar uma outra mulher. Não tem como a gente viver um relacionamento dividido. E assim também com relação a Deus. Deus tem que ser o amor central do nosso coração, da nossa vida, da nossa existência, da nossa caminhada cristã. Mas muitas vezes, muitos de nós, muitos crentes, vivem uma vida com o coração dividido com relação a Deus e ao mundo, divididos entre dois amores. Não dá para viver assim. E por isso nós temos que tomar a carta de Tiago como uma carta prática para a nossa vida. Para que a gente possa falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, renova o meu coração, restaura a minha caminhada, me ajuda, me capacita, que o teu Santo Espírito me conduza a um relacionamento profundo e íntimo e verdadeiro somente com o Senhor. Porque o Senhor tem que ser o amor principal, primordial, essencial e fundamental da minha vida. C.S. Lewis, ele diz assim: Deus não quer um coração dividido, quer tudo ou nada. Ou seja, Deus quer todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa vida é para a glória de Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar vida, salvação, esperança, vida eterna, e para que a gente pudesse já provar, ainda nesse mundo, dessa vida onde nós podemos entregar todo o nosso coração ao Senhor. Na certeza de que a nossa vida agora, como aqueles que pertencem a Deus, nós vivemos para a glória dele. Nós vivemos com a centralidade de que ele é central no nosso coração. Sabedoria não é primariamente conhecer a verdade, ainda que a inclua, mas é a habilidade de viver. Habilidade de viver. A prática do dia a dia. A maneira como nós vivemos como cristãos é que de fato faz de nós pessoas sábias. Por que tem muitos estudiosos que até estudam a palavra de Deus, estudam a Bíblia, conhecem, mas ainda assim não vivem uma vida prática de devoção, de piedade, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de testemunho? Porque pode apenas conhecer a verdade. Mas a sabedoria em si é a habilidade de viver essa verdade. E até para viver essa verdade, nós dependemos de Deus. Nós precisamos do agir de Deus.
Nós precisamos do Santo Espírito de Deus habitando no nosso coração e conduzindo os nossos passos e a nossa vida. E é isso que Tiago traz para nós. Se você teve dificuldades para entender muitas coisas, entenda principalmente isso no seu coração. De que Tiago está escrevendo essa carta e nos alertando para que eu e você não possamos ter um coração dividido. Para que a gente não venha viver uma vida dividida entre dois amores. Que possamos amar de fato o Senhor e Salvador Jesus. Que o nosso coração de fato esteja centralizado no Senhor e Salvador Jesus. E por isso que Tiago, ele traz esse convite para nós. Lá no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, vocês que são de coração dividido, mente dividida, que estão em dois caminhos, vocês precisam se achegar até Deus. E Deus vai se achegar até vocês, vai purificar vocês e vai limpar o nosso coração. Eu não sei como tem sido a sua caminhada, como tem sido a sua vida, os seus dias, mas fica esse convite para nós, no encerramento dessa aula, na certeza de que Deus está nos convidando para vivermos uma vida totalmente voltada para Ele e para a glória dEle. Para que possamos no dia a dia vivermos uma sabedoria prática, uma fé em ação, que possa de fato testemunhar e professar a fé que nós professamos um dia. Nós vamos orar nesse momento, queria orar pela vida dos queridos irmãos, para que Deus aplique mesmo essa palavra no nosso coração e que Deus continue falando, ministrando e nos fortalecendo nessa manhã, nesse dia de hoje. Vamos orar, vamos ter um momento de oração. Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui, para poder meditar e estudar, Deus, a tua palavra que é poderosa, tua palavra que liberta, que cura, que transforma, que salva, porque são palavras do Senhor, são palavras de vida eterna, Senhor. Deus, que as tuas palavras possam ser aplicadas, Deus, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, nesse dia, para que possamos, ó Deus, no dia a dia, na nossa caminhada cristã, vivermos uma vida sábia, uma sabedoria prática, viver uma vida, Deus, onde nós podemos testemunhar que pertencemos ao Senhor, vivermos uma vida de bom testemunho, vivermos uma vida que glorifique mesmo o teu nome, Senhor. Não permita que o nosso coração venha estar dividido com o Senhor, com o mundo, com as coisas desse mundo, com os nossos bens materiais, recursos, com tudo aquilo que envolve a nossa vida nesse mundo, mas pelo contrário, que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor, que o Senhor seja o amor principal e essencial e fundamental da nossa vida, para que possamos continuar sempre caminhando com o Senhor, vivendo para o Senhor e servindo ao Senhor. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, cada família aqui nessa manhã, aqueles que estão conectados conosco aqui nessa aula. Abençoe ricamente, poderosamente, Senhor. Sustenta a vida de cada um de nós. Nos livra do mal, nos livra das tentações, nos livra dos nossos pecados, do nosso egocentrismo, da nossa carnalidade. Mas que possamos, ó Deus, diante das adversidades da vida, nos alegrar no Senhor, na certeza de que a nossa alegria está no Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e nós podemos também amar o Senhor. Obrigado, Deus, porque a salvação é pela graça, nós recebemos pela fé. Mas obrigado porque essa salvação, essa graça, essa fé tem nos educado, tem nos ensinado e tem nos conduzido a viver uma vida de testemunho para a glória do teu nome, Senhor.
Obrigado, Deus, por cada vida e por cada família. Que o Senhor continue abençoando o nosso domingo, abençoando cada família, todos os pais, nos dê sabedoria como os pais, para que possamos educar, ensinar, relacionar com os nossos filhos. Nos ajude, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito em nós. E por isso nós oramos e entregamos tudo ao Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, enchendo o nosso coração de graça, de fé, né, de esperança.